E aí galera, tudo bem? Boa noite, sou Renan Alencar, sou presidente nacional da União da Juventude Socialista. Eu vim aqui fazer esse live dirigido a toda a militância da UJS, mas ao conjunto da juventude brasileira e da sociedade brasileira também. Nós fomos surpreendidos agora na edição do Jornal Nacional dessa noite por uma declaração do ministro da Educação, Mendonça Filho, tentando responsabilizar as entidades estudantis e as organizações que, para além da UJS, têm organizado inúmeras ocupações no Brasil inteiro. São mais de 800 escolas ocupadas, quase 200 universidades ocupadas, por questionar uma medida autoritária e antipopular, duas medidas autoritárias e antipopulares do governo, que são a PEC 55, a mal chamada a PEC dos gastos, e a reforma do ensino médio editada pela medida provisória número 746. Ambas medidas que, uma, limitam os gastos sociais em educação, saúde, assistência social e outras áreas, salários de servidores públicos, reajuste do salário mínimo, retira a verba das prefeituras, dos governos do estado e que vai ser nefasta nos próximos anos, não apenas para a educação e para a saúde, mas para todo o Brasil. E por isso, muitos segmentos têm se levantado contra essa proposta de PEC que veio do governo Temer e que é tão defendida de maneira tão injusta. E por isso, muitos estudantes e muitos jovens têm se mobilizado e ocupado as suas escolas e as suas universidades. E não fazem por vontade própria apenas, não é? Essas ocupações são feitas em ambientes, em espaços democráticos, abertos, em votações. Existem lugares onde os estudantes se posicionam, existe espaço para que os estudantes se posicionem contra tanto a PEC 55 como contra a MP da reforma do ensino médio 746, que vai retirar a obrigatoriedade de disciplinas importantes, como é o caso da educação física, como é o caso do ensino de artes, como é o caso do ensino de filosofia, de sociologia, que tanto necessitam a juventude brasileira para desenvolver o raciocínio lógico, para ensinar a pensar, para se exercitar, não é? Para aprender uma profissão, para saber do ensino das artes, para ter uma cultura mais ampla sobre o Brasil e sobre o mundo. E é por isso que tantos jovens têm se levantado no Brasil. E eu acho limitado essa visão do ministro de querer responsabilizar as entidades. E é, na verdade, mais uma medida autoritária que tenta tirar o foco real dessas mobilizações, que são essas medidas antipopulares por parte do governo, e tenta, na verdade, criminalizar os movimentos sociais e as ocupações, colocar medo para que mais estudantes não ocupem as suas escolas, não protestem contra o governo. E a grande verdade é que o governo tentou colocar jovens contra jovens, estudantes contra estudantes, quando disse que nas escolas que estavam ocupadas não poderiam receber o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós queremos aqui, através dessa live, denunciar também a postura do governo, que em nenhum momento se mostrou disponível ou aberto ao diálogo para construir a possibilidade de que nas escolas ocupadas tivesse também a realização do Enem, como foi nas eleições no processo eleitoral em Minas Gerais, no Paraná, no Ceará e em tantos outros, na Bahia e em tantos outros estados que têm escolas e universidades ocupadas que puderam receber o processo eleitoral nas suas cidades, nas suas escolas e nas suas universidades e não tiveram o seu direito ao voto prejudicado. De igual maneira, nós queremos expor aqui uma reunião que houve, mediada pelo Ministério Público de Minas Gerais, com a presença de parlamentares estaduais e federais do estado de Minas Gerais, com a presença do consórcio mineiro que aplica a prova do Enem. Essa reunião aconteceu na quarta-feira antes da aplicação da prova, e o consórcio responsável pela aplicação do Enem no estado de Minas Gerais, que é o segundo estado em número de ocupações de escolas e universidades no nosso país, disse que era perfeitamente viável aplicar a prova do Enem nas escolas e nas universidades ocupadas para que nenhum estudante fosse prejudicado e tivesse a sua prova adiada no último final de semana. É inadmissível um tipo de postura por parte do governo como essa. Nós queremos dizer que se
houve algum prejuízo para algum estudante, o maior responsável por esse prejuízo, por essa ansiedade e por ver a sua prova do Enem adiada é o governo federal, é o Ministério da Educação, que em nenhum momento se colocou à disposição ou se preocupou com os estudantes que tiveram as suas provas adiadas. O MEC e o governo federal estavam mais preocupados em criminalizar, em dissipar, em enfraquecer, em perseguir essas mobilizações dos estudantes que questionam essas medidas do MEC. Nós queremos nos colocar abertos ao diálogo e queremos debater não apenas o processo das ocupações, mas nós estamos ocupando porque nos foi negado espaço para debater justamente a medida provisória 746 e a PEC 55, a PEC do teto dos gastos e a MP da reforma do ensino médio. Essa medida que radicalizou e ocupou centenas de escolas e universidades chamou a atenção mais e mais da sociedade para essa medida tão nefasta que é a PEC do teto dos gastos, que vai retirar investimento das áreas sociais, e a medida provisória da reforma do ensino médio. Nós queremos sim uma nova escola, mas uma escola com mais oportunidade, com mais tempo para a nossa juventude estudar. Não a retirada de matérias tão importantes como no caso da educação física, no caso da sociologia, no caso do ensino das artes e outras tantas matérias importantes. Nós não queremos redução apenas de jornada de estudo nas escolas. Nós queremos que essas escolas tenham mais e melhores equipamentos, tenham salas de aulas dignas, tenham quadra poliesportiva, tenham acesso ao laboratório, que os nossos e as nossas professores e professoras sejam melhores remunerados. Isso o MEC não se responsabiliza, com isso o MEC não se compromete, e é por isso que a cada dia tem crescido o número de escolas ocupadas, e é por isso que a cada nova assembleia em universidade, mais e mais estudantes participam. É por isso que nas universidades tem acontecido assembleias gerais e assembleias por curso, assembleia com mais de 2.000 estudantes em muitas universidades, assembleias com mais de 500 estudantes por cursos e por instituto. E isso o MEC não presta atenção, isso o MEC não acompanha, isso o MEC não dá valor, porque está mais preocupado em limitar os gastos, em limitar a possibilidade do investimento social do que investir em educação. O Enem foi uma conquista do movimento educacional, do movimento de juventude. A União da Juventude Socialista e o movimento estudantil participaram da elaboração de uma prova que é menos decoreba e que ensina os nossos estudantes a pensar, que não tem pegadinha, que pauta temas importantes para a juventude e para a sociedade brasileira, como foi o caso da redação do Enem ontem, que pautou o tema da discriminação religiosa, da intolerância religiosa e da necessidade de que o Estado construa meios para mitigar esse problema. Então o Enem é uma conquista importante. Antigamente era necessário pagar 500, 600, 700 reais de prova para entrar na universidade, para prestar inúmeros vestibulares, em provas que eram decoreba, em provas que muitas vezes os estudantes não tinham condições de pagar todas essas taxas, e o Enem foi uma vitória, foi uma conquista importante. O Enem que abre as portas, assim como a política de cotas, a reserva de vagas, o ProUni, o FIES, são a porta de entrada para a universidade, uma universidade que cresceu em número de estudantes, seja no ensino público como no ensino privado, e uma universidade muito mais democrática, uma universidade em que os filhos e as filhas do povo brasileiro têm mais oportunidade de ingressar na universidade e de poder sonhar com um futuro melhor, no mercado de trabalho melhor, e é esse futuro que nós não queremos jogar na lata do lixo. Eu tenho certeza que os jovens que estão mobilizados nas escolas e nas universidades, ocupando as reitorias, muitas vezes deixando de estar no conforto do seu lar, não estão fazendo por falta de compromisso com a educação, fazem justamente para denunciar a situação que muitas vezes se encontra a sua escola, a sua universidade, e a preocupação com essas medidas do governo que tendem a deixar a educação num momento de ainda mais dificuldade no nosso país. Então é esse o recado que a gente quer dar para a juventude brasileira, para a militância da União da Juventude Socialista, para quem está nas suas escolas e nas suas universidades ocupadas. Não desista, e nós queremos chamar o Ministério da Educação, o governo federal, a um diálogo franco, aberto, sincero, que venha no sentido de reconhecer não apenas que o movimento das ocupações das escolas por parte de inúmeros estudantes, de inúmeros movimentos, é legítimo, como é necessário para ampliar e para que haja mais debate em torno dessas medidas
tão importantes relacionadas à educação brasileira, relacionada aos investimentos em área social e que não podem ser levadas a toque de caixa, sem debate e sem a participação da sociedade civil organizada, sem a participação dos estudantes, sem a participação da juventude brasileira que está tão amplamente mobilizada. É esse o recado que a gente tem a dar ao Ministério da Educação, ao governo federal, à sociedade brasileira e à juventude brasileira que está organizada, está em luta e que tem ocupado cada vez mais escolas e universidades, tem realizado marchas, tem feito um movimento de conscientização, um movimento muito bonito e do qual nós temos muito orgulho de fazer parte e poder ajudar a construir. É isso, um forte abraço e estamos juntos na luta.